E acharam o Queiroz, finalmente. O Queiroz ficou 8 meses desaparecido e aí precisou ir uma matéria da Veja, em São Paulo, achar o Queiroz no hospital israelita Albert Einstein, o hospital mais caro do país. Já vou falar disso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se você é Lula livre, se inscreve no canal e vamos lutar juntos. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, a gente defende o Lula livre todos os dias. Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você é Lula livre, curte o vídeo. Se você é contra o Bolsonaro, curte o vídeo, curte agora para não esquecer depois. Agora vamos falar do Queiroz. Gente, o Queiroz foi encontrado no hospital Albert Einstein. E a pergunta que tem que ser feita é: quem está pagando a conta? Antes, o Queiroz, no começo do ano, ele se tratou de um câncer no Albert Einstein. E agora tudo indica que ele está se tratando do mesmo câncer, porque ele está indo no centro de oncologia. Oncologia, para quem não sabe, a especialidade médica que trata câncer. Agora vamos falar sobre umas coincidências. Da primeira vez, quem pagou a conta do Queiroz foi ele mesmo. E ele pagou a conta em espécie. Espécie quer dizer em dinheiro vivo. Ele pagou 64 mil para o hospital e 69 mil para a equipe médica. Em qualquer país do mundo, isso seria considerado uma operação de lavagem de dinheiro. Por que lavagem de dinheiro, Thiago? Porque ele pagou mais ou menos 130 mil reais, quase isso, para o hospital, em dinheiro vivo, e ele não declarou de onde veio esse dinheiro. Então, em qualquer país sério do mundo, aconteceria assim: chegaria o governo no hospital e diria: veja, você depositou 130 mil aí na sua conta, 125 mil. De onde veio esse dinheiro? O hospital diria: veio de tratamento de uma pessoa. Tá, que pessoa? Essa. Essa pessoa tem dinheiro? Não tem. Então, você está lavando o dinheiro dessa pessoa, porque se a pessoa está pagando tanto em dinheiro vivo, é porque esse dinheiro provavelmente é ilegal e não declarado. Se fosse dinheiro legal e declarado, a pessoa faria uma transferência bancária, ou a pessoa pagaria em cartão, ou de qualquer outra maneira, não em dinheiro vivo. Ainda mais num país perigoso como o Brasil, isso é no mundo inteiro, mas ainda mais num país perigoso como o Brasil, ninguém quer ficar andando com 130 mil reais no bolso. Em nenhum país do mundo ninguém fica andando com tanto dinheiro na mão, a não ser que seja dinheiro ilegal, porque não faz sentido andar com tanto dinheiro. Você só anda com tanto dinheiro quando você não quer que o governo registre as suas transações, ou seja, que o COAF, no caso, ou que o Banco Central, ou que a Receita Federal, ou que os bancos enviem alguma coisa sobre as suas transações para um órgão governamental. Por quê? Porque você não tem como declarar esse dinheiro. Então, um hospital jamais aceitaria esse tipo de pagamento em dinheiro, porque saberia que o hospital seria processado depois por lavagem de dinheiro e o Queiroz seria processado depois por lavagem de dinheiro. Mas no Brasil, o hospital israelita Albert Einstein aceitou e os médicos também aceitaram. Tá sendo investigado? Não, é claro que não. Nada se investiga no Brasil quando é pro Bolsonaro. Quando, inclusive a investigação do Queiroz, o Dias Toffoli barrou, não barrou? E o Queiroz está se tratando de um câncer. A gente não sabe agora quem está pagando, como está pagando, se é de novo dinheiro vivo ou se não é. E a gente sabe é que um rapaz que movimentou 7 milhões em 3 anos, que ganhava um salário de 9 mil reais, então ele ganhava por ano 120 mil por mês, já contando o 13º e tudo, no máximo, ele movimentou 120 mil por ano. Ele ganhava mais ou menos, ele movimentou 7 milhões em 3 anos, em vez de movimentar os 400 mil, 360, 400 mil que ele ganhou. Então, isso é incondizente e ele não está sendo investigado porque a Suprema Corte não deixa. Agora, outra coisa, por que eu falo hospital israelita Albert Einstein? Eu repito sempre israelita, porque o hospital Albert Einstein, ele é administrado pela comunidade israelita no Brasil. Alguém sabia disso? Não tem um dono, é a comunidade israelita que é dono. A comunidade israelita é muito ligada ao governo de Israel. E o governo de Israel é daquele presidente que é amigo do Bolsonaro. Inclusive, o primeiro lugar que o Bolsonaro foi, depois de eleito, foi para Israel, para falar com um amiguinho fascista dele de Israel. Então, outra coisa, quando o Bolsonaro sofreu a tal da facada, ele foi visitado por médicos do Sírio-Libanês, ele rejeitou esses médicos e ele foi direto para o hospital israelita Albert Einstein, da comunidade israelita, a mesma comunidade israelita que aplaudiu quando o Bolsonaro falou que ia tirar as terras dos quilombolas, que os quilombolas lá, o mais magro pesa 7 arrobas, comparando quilombolas negros, afrodescendentes, com animais, com um boi, porque a arroba é medida de peso de animal. E todo mundo, ruralistas, sabem muito bem disso. E o Bolsonaro falando que um quilombola pesa 7 arroba, ele estava na frente da comunidade israelita que aplaudia ele de pé, dizendo: esses negros aí, os quilombolas, são como animais, são piores que animais.
Ele não serve nem para procriar. Ele falou isso, foi aplaudido. Essa é a comunidade israelita, esses é quem administram o Hospital Albert Einstein. Outra coisa bem estranha foi que quando o Bolsonaro sofreu a facada, ele foi operado pelo maior especialista em oncologia do Brasil, que é o diretor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E procura no Google. Alberto Macedo é o nome dele. Tem mais outro sobrenome no meio, acho que é Alberto Vasconcelos Macedo. E é engraçado, o cara leva uma facada e ele é operado pelo maior especialista em oncologia, em câncer do país. E tem um vídeo do Bolsonaro antes da facada em que um pastor fazia a massagem no mesmo local onde ele levou a tal da facada, dizendo que ele tinha câncer no intestino. Tem um vídeo desse. E também tem uma ligação que o Bolsonaro fez para o Carlos Nascimento. Quem não sabe, o Carlos Nascimento é apresentador de telejornal, em que o Carlos Nascimento, depois que teve um câncer de intestino, recebeu uma ligação do Bolsonaro o tranquilizando e dando a ele dicas sobre o tratamento. Como é que o Bolsonaro tinha dicas para tratamento de câncer do intestino se ele levou uma facada? As coisas ficam sendo estranhas, ainda mais ele tendo ido para o hospital que é tão amigo dele, o hospital que é ligado ao amiguinho dele, fascistinha de Israel. E agora, o melhor amigo do Bolsonaro, o laranja dele, da família dele, o Queiroz, está no mesmo hospital. Só que o Queiroz paga, e a gente não sabe quem paga a conta porque ele paga em espécie. E o hospital aceita o pagamento em espécie dele. Vocês entendem? Então, tecnicamente, o hospital está quase lavando o dinheiro sujo do Queiroz para o Queiroz. E aí o Queiroz continua no hospital, continua indo no centro de oncologia, porque provavelmente o câncer dele retornou. E aí mesmo na beira da morte, como está o Queiroz, ele continua falando que a facada no Bolsonaro provavelmente não foi fake, e que se ele não tivesse esses probleminhas aí que ele deu de bobeira, isso é o que o Queiroz falou na revista Época de ontem, tá? Ele falou que se ele não tivesse esses problemas que ele tá de bobeira, você vê como que é o criminoso, ele é pego e ele fala que é de bobeira. Os criminosos sempre acham que quando são pegos foi porque deu bobeira e que ele pode continuar fazendo outros crimes. Por quê? Dessa vez ele deu bobeira, na próxima ele não vai dar. Essa é a cabeça de um criminoso. É por isso que aumentar as penas, isso tem estudos no mundo inteiro, nunca ajuda, porque o criminoso sempre acha que não vai ser pego. E o que já foi pego, ele sempre acha que aprendeu a lição, que da próxima vez ele não vai, que ele já tem experiência. Então não adianta ficar aumentando pena de crime, o que adianta é prender todo mundo mesmo. Ou uma política educacional que faça com que crimes não aconteçam mais. Mas no caso do Queiroz, que não tem mais jeito, ele acha que deu bobeira. E que se ele não tivesse dado bobeira, ele já poderia ter infiltrado algumas pessoas, ou um calunga, linguagem dele, infiltrar um calunga nos inimigos para descobrir quem é que mandou matar o Bolsonaro ou para descobrir qual é a deles. Você vê que o Queiroz não é policial faz mais de 20 anos, mas ele continua agindo como se fosse. Só que quando você faz investigações assim, sem você ser um policial ou um detetive autorizado, você está cometendo um crime. Que ele não pode ficar infiltrando gente e pagando gente para se infiltrar, sabe-se lá com que dinheiro, para ficar fazendo investigações paralelas à da polícia. Porque a da Polícia Federal, comandada pelo senhor Sérgio Moro, que é comandado pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro disse na polícia mando eu, a Polícia Federal disse que o Adélio Bispo agiu sozinho, e o Queiroz ainda está com a loucura dele. Mas a pergunta é quem está pagando? E a gente sabe quem está pagando. Não adianta fazer essa pergunta, você sabe quem está pagando, eu sei quem está pagando. Nós estamos pagando o tratamento do Queiroz. Porque se o Queiroz estivesse no SUS, lembram, o irmão do Lula morreu de câncer, ele se tratou no SUS. O Lula, que ele tá o maior ladrão da história, o irmão dele, que era como um pai para ele, que é o cara que criou o Lula, morreu de câncer e se tratou 2 anos no SUS. Ele foi muito bem tratado no SUS, mas era o SUS, não era o Hospital Albert Einstein. E o Queiroz, que era um motorista, ele é o laranja, a gente sabe, é o laranja do Bolsonaro e da família dele, o Queiroz se trata no hospital mais caro do Brasil. Aí você pensa, a cabeça de um bolsominion, é bicho burro mesmo, bicho muito burro. Pensa, não, o Lula é o maior ladrão da história, o Lula roubou trilhões, mas o cara que era um pai pro Lula, que criou o Lula, mais do que o próprio... O Lula não foi criado pelo pai, então o cara que criou o Lula como um pai, a figura paterna pro Lula, a pessoa que o Lula, uma das pessoas que o Lula mais amou na vida inteira dele, que era o irmão dele, mais velho, se tratou pelo SUS, de graça, com um médico do SUS, com um tratamento gratuito que qualquer brasileiro tem direito. Nada melhor, nada pior. E o Queiroz, o laranja do Bolsonaro, aquele cara que movimentou 7 milhões em 3 anos, aquele cara que tinha várias funções,
vários familiares sendo funcionários fantasmas do Bolsonaro, aquele cara que administrava a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro e nos outros gabinetes da família, ele se trata no melhor hospital do país, com os melhores médicos, ele paga tudo em dinheiro vivo. Por que em dinheiro vivo? Porque é dinheiro ilegal. Porque se fosse dinheiro ilegal, ele poderia fazer uma transferência bancária. Ele não iria até a agência, fazer vários saques para ir lá e depois pagar o hospital. E correr o risco de ser roubado na saidinha do banco ou ser roubado no caminho. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja na China, no Japão ou aqui na Espanha onde eu estou, quem anda com tanto dinheiro vivo assim está tentando disfarçar, está tentando não ser pego com esse dinheiro pelo governo. Por quê? Porque é dinheiro sujo. Ou é dinheiro sujo ou é dinheiro não declarado e que eles não querem declarar, o que vai ser sujo depois. Então é isso, é lavagem de dinheiro. E nada acontece. Nada acontece. E aí você fala com o Bolsominion, eles continuam dizendo que o Lula é o maior bandido da história, o Bolsonaro não é. Então eu digo aqui, continuo dizendo, não discuta com o Bolsominion, discuta com pessoas que não têm opinião e mostre esse vídeo a eles e mostre esses argumentos para eles verem, gente, estamos sendo governados por bandidos, bandidos que têm muito dinheiro e estão pagando o tratamento de um dos bandidos, o laranja deles, com dinheiro vivo, com nosso dinheiro, porque é dinheiro público, o dinheiro que eles roubaram do gabinete dos Bolsonaro é dinheiro público, entenda isso, não é salário deles, pago por empresa privada. Se fosse, não estava nem aí. É dinheiro público. Então, eles roubam dinheiro público, eles desviam dinheiro público e eles estão pagando. E o Lula, que é o tal do maior bandido da história, na palavra deles, o irmão do Lula morreu no SUS. O netinho do Lula foi atendido pelo SUS, no hospital de classe média baixa do ABC Paulista, quando faleceu. Então, não tem argumento para um bolsominion. E é isso, gente. Os pontos começam a se conectar, o Hospital Albert Einstein está sempre no meio, quando tem alguma coisa do Bolsonaro ou dos bandidos que estão em volta do Bolsonaro, sempre está o Hospital Albert Einstein ali, sendo pago em dinheiro vivo ou não. O Hospital Albert Einstein está sempre ali lucrando no meio. Lucrando sim, porque se o Queiroz pagou 120 mil em dinheiro vivo para o Albert Einstein, eles foram muito bem pagos pelo tratamento, porque no SUS sairia de graça, certo? No SUS o Queiroz não ia pagar um centavo, mas no SUS ele não ia gravar vídeo dançando num quarto de 40 metros quadrados dentro do hospital só para ele, como ele fez quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Ou depois que ganhou a eleição, o Queiroz fez um vídeo dançando perto do Ano Novo. Então, não ia. No SUS ele não ia ter todas as mordomias que ele tem no Albert Einstein. E, para os criminosos do Bolsonaro, tudo do bom e do melhor. Para a esquerda, o que ele fala? Vou metralhar a esquerda. Quando a dona Marisa Letícia morreu, como se o Lula não tivesse dinheiro porque ele é presidente, a esposa dele não pudesse ficar num hospital bom. Quando ela morreu, o Bolsonaro e os bolsominions falaram, devia ter se tratado no SUS, mas quando o laranja do Bolsonaro tá doente, tá com câncer, ele fica no melhor hospital do Brasil, sendo pago com dinheiro público que ele e o Bolsonaro roubaram. Entendeu? É isso que eles fazem. Galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos fazer oposição sempre juntos. E eu vou repetir, continuar repetindo. A nossa briga é de comunicação. A gente tem a verdade do nosso lado, eles não têm. A gente tem que mostrar a verdade. E a verdade você mostra para pessoas que não estão cegas. Os bolsominions estão cegos. Sabe aquele macaquinho, aquele emoji? Eles estão assim, bolsominion. Mostra para quem não votou no Bolsonaro. Tem 110 milhões de eleitores que não votaram nem no Bolsonaro e nem no Haddad. A gente tem que falar com eles. Então, falou.